gente fala do esporte como elemento de transformação social, é quando a gente constrói oportunidades, que são as escolinhas de futebol de base, de oportunidades para aquela criança que está vivenciando aquele contexto social de vulnerabilidade que ela pode sonhar. Tem um autor na sociologia, que é o Will Vacan, que ele faz um estudo sobre os lutadores de boxe, e a gente pode fazer um paralelo com os jogadores de futebol, onde a gente tem a comercialização deste indivíduo, deste sujeito, para usufruto, benefício, né, do seu empresário. Então eu tenho, por exemplo, aquelas crianças e adolescentes que vivenciam a prática de futebol na várzea, são descobertos como os talentos, os olheiros estão sempre aí, as peneiras sempre ocorrem com esse momento de seleção. Então vamos dizer assim, eu tenho 50 crianças, adolescentes e adultos, jovens na verdade, e apenas 1 ou 2 dessas 50 são selecionados como possíveis talentos. E a compreensão de que o cuidado deste sujeito precisa estabelecer, então às vezes essa compreensão e essa relação sobre o esporte, ela vem como um olhar de possibilidade de reconhecimento. Nem todas as crianças e adolescentes que fazem parte das escolinhas de futebol serão jogadores profissionais, né, nos grandes clubes, mas vivenciarão e experienciarão essas compreensões do contexto da socialização. Foucault faz com que a gente pense um pouco essas relações de poder e essas demarcações desses corpos que são condicionados e estabelecidos para essa produção, assim como Pierre Bourdieu faz com que a gente problematize essa construção do hábitos, dessas possibilidades de ascensão. Então o esporte ele entra como um elemento de socialização, com possibilidade de transformação, mas ele não pode ser classificado exclusivamente como um elemento de transformação social. Ele é um dentre as possibilidades de transformação que aquela criança ou aquele adolescente irão vivenciar. Claro que entre uma comunidade que eu tenho essa intervenção e uma comunidade que eu não tenho essa intervenção, a compreensão e a constituição de sentimento, de pertencimento do sujeito ao olhar de Weber, ela estará mais fomentada e estabelecida naquela comunidade onde eu tenho, por exemplo, a escolinha de futebol. Então, a partir do momento que eu trago os valores do esporte para além da competição, porque a competição é um dos elementos que vincula o esporte, mas para além da competição, mais o trabalho em equipe, a valorização do grupo, a disciplina, são elementos que são compartilhados por aqueles indivíduos que fazem parte. Mas a gente precisa ter um olhar também com o aspecto econômico, a utilização desses sujeitos. Quando a gente fala de transformação e o vislumbre desses adolescentes perpassam pelo poder de compra, consumo. E aí a gente começa a entender como, por exemplo, que os grandes jogadores fazem a administração dos seus recursos e o sonho desses jovens, desses rapazes em conseguirem ser jogadores profissionais perpassam pela posse, pelo ter. E a gente começa também a levar em consideração essas relações econômicas, essas relações de classe, que fazem com que esses sujeitos, de uma maneira mais ampla, entrem em um sistema que necessariamente pode ser, de um momento inicial, um sistema de exploração dentro dessa classificação. Mas também a gente precisa ter a contrapartida, porque tem uma compreensão da construção das oportunidades, do reconhecimento de que essa criança, esse adolescente, ele vai estar vinculado aos processos de ensino. Então a gente vai aglutinando, somando esses marcadores sociais, e aí eu vou colocar esses marcadores sociais de diferenças, de diferenciação, dentro desse processo de constituição do sujeito a partir da prática esportiva. É apenas um olhar. Há várias compreensões que perpassam por essa construção social do esporte, o social do esporte como um elemento de transformação daquela comunidade e como a comunicação, né, e o sentimento de pertencimento é estabelecido em contato com essa comunidade. Então esse é olhar um pouco que a sociologia pode trazer, há muitos outros, e esse é um dos olhares que eu escolhi para te demonstrar quando a gente fala sobre esporte como elemento de construção social, de estabilização, de referência, já que nas práticas esportivas a gente compartilha valores, crenças e condutas dentro do contexto mais amplo do que se espera do que seria um bom jogador ou um mau jogador, de um bom cidadão ou de um mau cidadão.